Mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Levítico, capítulos 26 e 27, o Salmo 60 e Lucas, capítulo 24, amém? Faz sua oração nesse momento, fala com o Senhor, pede compreensão da palavra para que o seu espírito seja alimentado e fortificado, amém? Vamos lá? Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada em vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e serei feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorarão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados.
Porque comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E, demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecem oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar animal por animal,
animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Se também algum santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo, desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, conforme aos anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Todas as coisas consagradas será santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará. Mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém, glória a Deus. Agora faremos a leitura do Salmo 60. Amém? Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento, desde um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Selá. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom?
Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dai-nos auxílios na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará nos nossos inimigos. Amém, glória a Deus. Agora leremos Lucas, capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirou-se, maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele disse: Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão.
E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse: Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpe-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora, até Betânia, e, levantando-se as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.